Como eliminar as objeções sem que seu cliente perceba, utilizando a mesma estratégia sacana que cria objeções contra as próprias objeções, sabe? Isso é uma sacada fundamental, tá? Lembrando que nós estamos aqui na segunda aula do Manual Anti-Objeção. Se você não assistiu a primeira aula, pausa e clica no link no card aqui e vai para a primeira aula. Vai para a primeira aula, assiste, porque eu estou fazendo uma sequência de aulas de como eliminar objeções. Não sei quantas aulas serão, não sei quanto tempo vai ficar disponível, porque são aulas para os meus mentorados que eu estou disponibilizando aqui. Então já se inscreva neste canal, porque recorrentemente eu estou publicando conteúdo sobre marketing, vendas, processo e gestão para pequenas e médias empresas. E já curta este vídeo agora para entender que você está gostando do conteúdo, que você quer continuar assistindo a minissérie, que eu posso continuar trazendo os restantes dos conteúdos desta minissérie para este canal. Eu li uma parada no livro do Jeb que eu achei muito engraçado, que ele fala bem assim, que pode parecer, mas os clientes não passam numa escola de como criar objeções. Não passam. Cara, pode parecer. E de fato parece. Puta merda, caraca. É sempre uma objeção. E você perde vendas por conta de objeções. Caramba, o que está acontecendo? E aí, para massagear o teu ego, né? Sempre massagear o teu ego, você coloca culpa em fatores externos, em outras coisas que fogem do seu controle. Mas não é assim, tá? O cliente realmente não passa em escola de objeções, mas eles passam pela universidade das vendas. E sabe quem são os professores? Os próprios vendedores. Todos os vendedores que ele já lidou, principalmente se seu perfil de cliente for um empresário que está acostumado a lidar com vários vendedores, vários fornecedores de diversos tipos. Todos os vendedores que ele já lidou ajudou ele a criar um mecanismo de confusão, um mecanismo que faz ele se esquivar da venda, dos compromissos. E quando faz ele se esquivar das vendas, dos compromissos, ele passa pela culatra, escapa pela culatra, sabe? Por isso que os compradores, os potenciais clientes, eles são muito bons em tentar confundir, até de forma instintiva, de forma automática, os vendedores para não criar compromisso, para fugir, para escapar, sabe? Ter a sensação que, tenho total controle do que eu quero, do que eu posso fazer. Sempre quando eles utilizam essas estratégias, o que acontece? Os vendedores padrões reagem da mesma forma. Ou atacam, ou se exaltam, ou tentam justificar demais. Isso é uma maravilha. Por quê? O que eles queriam aconteceu, que é motivos para não firmar nenhum compromisso. Então o que eu vou te ensinar aqui nesta aula especificamente é justamente como você utilizar os mesmos princípios que constroem objeções para eliminar as objeções. É usar a armadilha contra o próprio caçador. E quando eu falo armadilha e caçador, eu não estou falando do cliente. Nunca coloque o cliente como adversário, porque a partir do momento que você coloca o cliente como adversário, que você tem que convencer ele de que você está certo, acabou. Você já perdeu a venda. Eu estou falando para você utilizar as mesmas estratégias do padrão mental de um comprador. Um potencial cliente, quando traz objeções, é porque foi construído essas objeções em cima de um padrão mental. E você vai utilizar essas mesmas estratégias desse padrão mental para eliminar essas objeções. Mas antes eu quero dar 2 recados. O primeiro são para empresários em geral. Se você quer ter um sistema de vendas na sua empresa, o que é um sistema de vendas? Não é um software, não é um programa, é um processo estruturado, previsível e escalável de vendas no seu negócio. Quer a minha ajuda para isso? Clique no link fixado no primeiro comentário, tá? E se aplique. Caso meu time entenda que você tem um perfil das empresas que nós atendemos, nós entraremos em contato para agendar uma reunião. E o segundo recado é justamente para donos de agências. Se você quer ter vendas previsíveis, processos replicáveis e um time de alta performance, tal como meus mentorados, se aplique também para o programa de acompanhamento personalizado que eu tenho para donos de agência. Do mesmo jeito, se você tiver o perfil de agências que eu trago para este programa, nós entraremos em contato para te apresentar este programa. Vamos lá então. Primeiramente, quais são os erros cometidos pelos vendedores quando se deparam com objeções? O primeiro erro é discutir. Nunca discuta com o teu potencial cliente. Nem sequer tente provar que ele está errado em relação a uma objeção. Nunca faça isso. Nunca. Se você fizer isso, acabou, perdeu a venda. Já era. Controle emocional, se controle. Quando o cliente ele entende que ele está sendo contrariado, não só um cliente, qualquer pessoa ativa um fenômeno chamado reatância psicológica. Esse fenômeno ele tende a preservar a sua opinião
o seu posicionamento, as suas ideias, anti-persuasões, anti-convencimentos. Por isso que a gente vê tantos debates aí que não levam a lugar nenhum. Debate político, debate universitário. Você percebe que o tempo todo as duas pessoas que estão debatendo estão preocupadas apenas em provar que estão certas. Não tem a preocupação em realmente chegar num consenso em comum, na grande maioria das vezes, em prol de um debate, em prol de uma solução específica, porque eles estão com a reatância psicológica em alta, então eles não querem saber, querem defender o ponto. Então, se o cliente percebe ou se sente que você está contrariando ele, tentando provar que ele está errado, acabou, já era, ponto. Você agradece ele, fecha a chamada, porque se chegou nesse ponto, você já errou muito. Outro ponto, nunca tente convencer pela pressão, fazer com que o cliente tome uma decisão meramente pela pressão imediata. Não faça isso. Uma coisa é você ajudar ele a tomar a melhor decisão. Outra coisa é você, a fins próprios, querer botar pressão, manipulação no momento para, uma coisa que, enfim, que você já errou na venda. A parte final de tomada de decisão é uma consequência da construção da sua venda. Eu ensino isso no Neuropitch. Então nunca tenta coagir. Ajude ele a tomar a melhor decisão de forma imediata em prol do que ele já entendeu que faz sentido para ele. Agora, se ele não entendeu que aquilo faz sentido para ele, que a sua solução faz sentido para ele, esquece. Não tente, você vai afastar mais o cliente. E o terceiro erro, que justamente conecta com os demais erros, é você contradizer diretamente o cliente. Nunca contradiga diretamente o teu cliente. Nunca faça isso. Por exemplo, se ele falar, tá muito caro. Não tá caro não. Isso aqui não tá caro não. É muito barato. Poxa, até parece que essa caneca que tá cara, ele só tem isso. Aí você tenta argumentar de forma lógica, contradiz ele, ativa a reatância psicológica, acabou, esquece. Você fala, tá caro? Você fala, em relação a quê? Não entendi, você pode me explicar mais por que você acha que tá caro? Ou, realmente, é caro, é um serviço caro. Nunca contradiga diretamente. Presta atenção. Tem esse livro aqui do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Ele tá aqui atrás. Que é uma estrutura muito boa que eu adaptei de como você contradizer alguém. Buscar contradizer alguém. E você pode utilizar muito também numa objeção, quando você não concorda com alguma coisa. Você sempre começa concordando. Como assim começa concordando? Independentemente do que o cliente falar, tem um motivo, tem um modo de pensar ou tem uma razão. Você não precisa concordar com o argumento dele, mas você pode concordar com o motivo pelo qual está extraindo aquele argumento. Se ele falar, poxa, tá caro, você vai falar, você está certíssimo em prestar atenção e tomar cuidado com o seu investimento. Pronto, olha só, você concordou com ele. Isso aqui não vai funcionar. Eu entendo demais, tá? A sua preocupação com a funcionalidade, até porque isso causa X, PTO, tem essas consequências para a empresa. Você está certíssimo. Você não está concordando, falando que não vai funcionar. Se ele fala que não vai funcionar, você sabe que vai funcionar, mas você não vai concordar que não vai funcionar. Mas você vai concordar com o pensamento dele que está originando essa objeção. Então nunca discorde diretamente do cliente. Comece concordando com o pensamento dele. Depois você investiga mais, busca extrair o porquê que ele acha isso, por que ele se sente inseguro, como que ele chegou a essa conclusão, para ele falar mais com você. Ou você pode, em cima disso aí, você dar o seu argumento. Não argumento lógico, o argumento emocional. E depois do argumento emocional, você volta a concordar e faz uma pergunta para ele. Não é nesta aula que eu vou falar sobre como você contornar as principais objeções de forma prática, de forma técnica, já no passo a passo, porque isso é a ponta do iceberg e a gente, como você viu na primeira aula, nós temos que trabalhar a base do iceberg primeiro, senão não vai funcionar. Então fique tranquilo que o objetivo dessa aula é te ensinar como você utilizar as mesmas estratégias, as mesmas armadilhas das objeções contra elas mesmas. Agora você vai entender como utilizar os mesmos construtores, as armadilhas que constroem uma objeção contra a própria objeção. Para isso você precisa entender o que é heurística. Heurística é como se fosse um atalho cognitivo, um atalho do pensamento, um atalho mental. É diferente de gatilho mental. O gatilho mental é uma estratégia intencional de marketing e vendas. A heurística é um recurso da mente que visa duas coisas: economizar a energia do ser humano e manter a sobrevivência. Esses atalhos ajudam a reduzir a carga energética e tomar decisões de forma mais rápida. Porque nós somos bombardeados o tempo todo com informações, muitas informações. Então imagine se, tem várias informações,
é som, é luz, é semáforo, é barulho, é criança, é pedra, é ar-condicionado, várias coisas. E do nada, junto desse monte de coisa, também tem o quê? Uma aranha extremamente venenosa se aproximando de você. Se você não tem uma seleção, se sua mente não tem uma seleção natural para isso, ele vai tratar tudo como igual. Aí quando você menos piscar, a aranha tá em você, te pica, pronto, você morreu, acabou sua espécie. Então se nós estamos hoje, vivos até hoje, se a nossa espécie evoluiu e nós estamos aqui hoje, é muito por conta da heurística, que são esses recursos, que ele economiza energia, dá menor importância para tudo que é padrão, para focar na sobrevivência da espécie. Por exemplo, se nós estamos aqui, se acontece um barulho, um grito, eu vou me alertar e me atentar, porque isso saiu do padrão, isso aí pode ameaçar minha sobrevivência. Se aqui aparece uma aranha, imediatamente meu cérebro, minha mente vai apontar para aquilo, porque ele aprendeu que isso é uma ameaça, então ele está sempre economizando energia, está sempre identificando padrões para colocar tudo numa caixa igual para focar energia naquilo que pode causar a nossa morte. Mas isso foi há milhares de anos atrás. Então, a heurística, ou seja, os atalhos mentais são extremamente fundamentais para a gente economizar energia e manter a nossa sobrevivência. Entretanto, ele causa o que chamamos de vieses cognitivos. E aí que está a grande questão. O mesmo heurístico, atalho mental que padroniza tudo, se você se comportar igual a todo mundo, ele vai te achar um vendedor igual a todos e vai te colocar naquele padrão para ele economizar energia. Ah, cara, não preciso julgar o que você quer estar falando, não. Já sei, já escutei isso. Nossa senhora, tô de boa. E pronto, pum, colocou você numa caixa de padrões igual, porque ele precisa prestar atenção em outras coisas que possam chamar mais a atenção dele. Nosso cérebro, nossa amígdala, ela adora algo novo, brilhante, diferente. É isso que ela está buscando. Se você é um vendedor padrão, igual a todo mundo, mesmo jeitinho de falar, irmão, acabou, beleza? E aí vem os vieses cognitivos. O que são vieses cognitivos? Que é, cara, já que isso aqui é um padrão, já que isso se repete, logo não vale a pena eu dar muita atenção para isso aqui, porque eu já sei como é que funciona. Eu já sei o que é isso, então é igual a todos, é igual a tudo, sempre vai ser assim, sempre funciona assim, então tô de boa. Não quero prestar atenção nisso. Isso são vieses. E existem vários vieses cognitivos, e esses vieses cognitivos é que causam as objeções. Então veja, a armadilha das objeções, na grande maioria das vezes, são os vieses cognitivos. Então, para você eliminar a objeção, você tem que utilizar os vieses cognitivos contra eles mesmos, para quando chegar na hora da objeção, de falar o preço, você já ter enfraquecido ela e até destruído ela. E um dos maiores vieses, maiores obstáculos para as vendas é o viés do status quo. O viés da segurança. As pessoas odeiam mudanças. O viés do status quo, o viés da segurança, faz com que o potencial cliente se apegue ao status quo, ao estado atual, mesmo que não seja a melhor opção para ele. Mesmo que a melhor opção para ele seja mudar, seja te contratar, mas ele se apega a essa segurança. E este é o viés que gera a grande maioria das objeções. Cara, para que eu vou gastar energia em mudar, correr risco? Se aqui está seguro, se eu estou bem aqui, para que eu vou fazer essa mudança? O status quo é confortável. Estou economizando energia. Lembra? Então, vou ficar aqui. E é um dos maiores obstáculos para vendas. É o viés da segurança. Aí eles pensam, cara, se eu mudar e der errado? Cara, aqui já estou seguro, estou bem, do jeito que eu estou. Se eu mudar e der ruim? Então, faz com que os seus potenciais clientes se apeguem ao estado atual, do jeito que tá? Vai segurando. E um outro viés também muito forte é o viés da negatividade. Como assim o viés da negatividade? O primeiro vídeo que eu soltei no canal sobre objeções, ele tá aqui no card, onde eu explico também sobre o cérebro reptiliano. E, enfim, ele vai estar sempre olhando o lado negativo justamente para fortalecer nossa sobrevivência, para garantir nossa sobrevivência. Por padrão, a gente tende sempre a olhar o lado negativo das coisas, o lado pior das coisas, por conta da sobrevivência, por conta de, cara, eu preciso me manter vivo. Então isso é um padrão que ajudou a nossa sobrevivência até hoje. Já foi muito mais eficiente há milhares de anos atrás, hoje não é tão eficiente assim. Isso se fortalece quando o vendedor ativa o viés da negatividade. E como que esses vendedores ativam o viés da negatividade? Falando demais após falar o preço, respondendo perguntas que nem foram perguntadas, falam de problemas que o cliente nem sequer pensou e fica tentando argumentar contra objeções. Isso tudo ativa viés da negatividade. Então os vieses são o que constrói as objeções e o principal viés é o da negatividade e o viés do status quo. Beleza, Daniel, mas como então que nós vamos utilizar os vieses contra eles mesmos? É possível fazer isso porque existe uma coisa chamada dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? Dissonância cognitiva, que é o que faz as pessoas
travarem demais. É quando uma pessoa possui crenças, princípios, enfim, que são contraditórios entre si, sabe? Isso atrapalha a tomada de decisão. Ninguém gosta de ser contraditório. Então, se quando chega na hora da objeção, você tentar contradizer ele, ou você tentar argumentar algo que vai contra tudo que ele já acredita, que vai contra os vieses dele, vai ser muito difícil você fechar essa negociação. Por isso, você vai utilizar dissonância cognitiva contra próprios vieses cognitivos, contra as próprias objeções. E você faz isso fazendo micro-comprometimentos e preparando eles para a mudança e lembrando e mostrando como é positiva essa mudança. Lembra que o viés do status quo e da negatividade são os principais? Durante toda a reunião, você não vai deixar para trabalhar as objeções no final. Você vai fazendo perguntas para ele, como, cara, isso faz sentido? Sim. Como que vai ser sua vida? Como que vai ser o seu negócio depois de você ter isso aplicado? Deixa ele falar. Pode falar para mim o que você viu de positivo nisso aqui? O que mais chamou sua atenção? Deixa ele falar. Você tem vontade de ter um sistema desse, um processo desse, um serviço desse hoje na tua empresa, hoje na sua vida? Como que isso vai impactar seu negócio? Enquanto você está explicando, você interage, pergunta, vai buscando um comprometimento, vai buscando ele expressar o lado positivo, vai trabalhando a mudança e você vai começar a utilizar os vieses cognitivos contra os próprios vieses cognitivos. Você vai utilizar a dissonância cognitiva contra os próprios vieses cognitivos. Quando chegar no final da reunião, quando chegar lá, ele já falou para você que quer, ele já falou para você que faz sentido, ele já explicou os benefícios, ele já se imaginou com isso aplicado, já percebeu, expressou qual que é a transformação. Então, isso, se no final ele chega e depois de tudo isso ele falar que não quer, ele vai estar sendo contraditório com ele mesmo, porque ele já falou durante toda a apresentação que é isso que ele quer, ele já falou durante toda a apresentação que isso vai fazer bem para ele, que vai ser muito bom mudar, e você já foi preparando ele para a mudança. Então, a objeção chega no final. Assim você utiliza a própria armadilha das objeções, que são os viés cognitivos e a dissonância cognitiva, contra a própria objeção, enfraquecendo ela no final. E aqui na tela está a próxima aula do Manual Anti-Objeção. Clica e assista agora.